Quem foi que nomeou a Livânia? E quem foi que nomeou a gerente, a diretora administrativa da Livânia, a subsecretária, a Jaqueline? RC também, ok? Jaqueline, Livânia foi presa, não foi? Jaqueline saiu de uma sala aqui, entrou na sala de Livânia. Então, a atual secretária de administração foi nomeada por Ricardo Coutinho, que foi mantida por João Azevedo. Veja se a semelhança bate. Eles fizeram uma licitação totalmente irregular, através da denúncia que fizemos aqui, e agora vem a comprovação do Tribunal de Contas, que emitiu relatórios desde janeiro de 2021 até 28 de abril de 2021. Os relatórios, eu botei 7 tópicos aqui sobre esse pregão 150 que nós estamos falando, Gilvan. Isso é o relatório do Tribunal de Contas. Diga-se que o próprio edital traz disposições que reconhece a contratação, deve observar o prazo de vigência da ata. Pois o acessório não pode dar sobrevida à ata, assim entende-se a disposição 7.4, é nulo de pleno direito. Em análise de defesa do governo, resumo da irregularidade. Aí ele fala, são contraditórias, pois sendo o contrato derivado de ata de registro de preço principal, ao fim da validade, a ata necessariamente ocorrerá ao fim da vigência dos contratos. O acessório segue o principal. Irregularidade, portanto, mantida, reitere-se a disposição de nula de pleno direito. É por demais frágil tentar sustentar o banco de preços. A ausência de dados neste repositório de informações de licitações tem sido causa injustificável estimativa de locação de veículo álcool gasolina. Aí fala os preços, obviamente, o nulante que a administração não está vinculada à pesquisa de banco de preço. Uma das fontes, mas não é a única, notadamente, depara com ausências e discrepância de informações. Claramente configura erro grosseiro. A auditoria exaustivamente exposta ao longo desse relatório entende-se que tratam de contratos flagrantemente irregulares que decorrem de licitação que também contém máculas insanáveis desde o nascedouro. Ademais, entende-se que a possibilidade de prorrogação inexiste no ordenamento jurídico pátrio. Agora vem os 2 trechos finais. Ante o exposto, após a análise de defesa, ou seja, após a secretaria ser intimada e ter feito a defesa, vem o relatório final, que diz o seguinte: presente indícios de irregularidades, amplamente evidenciados ao longo desse relatório, o perigo na demora, capaz de causar danos ao erário, a partir de agora agravada pela efetiva contratação dos itens da ata de registro de preços 01321, decorrente de inescondíveis erros grosseiros, inexcusáveis, tanto da estima de custos de locações envolvidas, e o inciso 1 do regimento interno do Tribunal de Contas pede a suspensão dos atos decorrentes do pregão 155, que é esse pregão, por contas de encontrar até ulterior manifestação do tribunal. É o relatório. Ele pede aqui que o conselheiro, por conta desse relatório final, emita uma cautelar, suspendendo o processo até julgar o mérito no colegiado. Nenhum conselheiro, até agora, do Tribunal de Contas, reconheceu esse brilhante trabalho do Tribunal de Contas e ninguém ainda anulou. Isso foi em 29 de abril, esse relatório, 24 de abril, nós estamos em junho. Aí, veja bem, o indício da pandemia foi março e fevereiro de 2020. Atuação de Jaqueline, Gilvan. No site da Paraíba, no dia 23 de março de 2020, decretou calamidade. No decreto 40.289, manteve o lockdown em 30 de maio de 2005 até dia 14 de junho. Em outubro, outro lockdown. Em julho de 2020, mais um lockdown. No dia 28/5, no meio desse termo, a Jaqueline justifica, porque pede uma justificação para ela, por que tanto carro? Ela responde assim: em 2017 nós tínhamos 958 carros. Em 2018 nós tínhamos 958. Em 2019 nós tínhamos 958. Vânia Vilarim, aqui respondeu isso pela secretaria,
que é a secretária da Jaqueline. Atualmente, no controle, a gente vai precisar de uma demanda de 1.330. Por quê? 400 e poucos carros a mais será uma demanda. Aí ela faz uma outra relação, inclui mais 370 motos e ultrapassa a cota, vai para 2.150. A justificativa técnica que eles deram para essa quantidade toda foi a seguinte: para o enfrentamento da criminalidade, com o Estado parado. Com o Estado parado. Delegacias na pandemia. Fechadas. Eles não reconheceram os lockdown e, no dia 1º de janeiro de 2021, agora, esse ano, fizeram a abertura desse pregão 155. No dia 14 foi adjudicado. No dia 20 do 1 foi homologado. No dia 25 entrou no Tribunal de Contas essa denúncia, que partiu de uma senhora que não assinou, então o nome dela consta, mas o TCE entende como anônima. No dia 12 do 2 sai o primeiro relatório do tribunal. No dia 28 sai esse segundo relatório que eu falei. Já foi no dia 6 de maio para o Ministério Público de Contas. E sabe o que aconteceu? Olha só, o Tribunal de Contas está falando de janeiro a abril de 2021, que isso é uma vergonha, irregular de tudo que é jeito, que está dando um prejuízo de 74 milhões só nesses só nesse pregão. Presta atenção. Enquanto o Tribunal de Contas está falando isso baseado, e a Jaqueline não desconhece, porque ela está se defendendo no processo, que ele pede até uma cautelar, olha o que acontece. O Corpo de Bombeiro, através do Mário Augusto, adere à ata no dia 30 de março. Começou o processo do Tribunal de Contas em fevereiro. Janeiro, fevereiro. Em março, ele faz um contrato de 2,5 milhões. O Geraldo Medeiros, que você teceu elogios aqui agora, ele, em 14, no dia 1/6, agora, 15 dias atrás, ele também faz um contrato desse pregão irregular, que ela sabia que era, e ela autorizou a fazer, de mais 3.589.000. E ela danou-se a fazer cajepa e etc, etc e tal. Carro, tudo é carro, tudo é carro. Tudo aluguel de carro, locação de carro. Foi para o Estado todo. Para a Secretaria de Administração, para o Corpo de Bombeiro, para a Polícia Militar. Está sobrando dinheiro. Para a saúde, para todo mundo. 2.150 carros. Gilvan, eles triplicaram a frota do governo, do Estado, no momento de pandemia, com tudo parado, alegando que é para combater a criminalidade. Aí eu pergunto para você, trocou Livânia por Jaqueline, trocou 6 por meia dúzia. O problema é que uma já foi presa, a outra vai ter problema. E quando eu falei isso aqui há um tempo atrás, Rodolfo? Amigo, não terminei ainda não. Agora eu vou responder a Marcelo. Eu fiz uma conta. O contrato originário é de 68 milhões. O prejuízo apontado pelo Tribunal de Contas, Secretaria de Administração, 60, por causa só desse pregão, hein? 68 milhões e quebrado, o Corpo de Bombeiro 2.500.000 e quebrado, e a Saúde 3.500.000, 74.385, 635,04, o prejuízo identificado pelo Tribunal de Contas. Numa pesquisa rápida na internet, a vacina da Pfizer, ela custa $12, que equivale a R$ 67,20. Sendo assim, 74 milhões, que é o prejuízo dado pelo Tribunal de Contas, dividido pelos R$ 67,00, que é o valor de uma ampola de 45 ml, que dá para 6 doses o frasco, daria para 1.106.969 ampolas contra a Covid-19. Multiplicado por 6, porque o frasco tem 6 doses, vai dar 6.641 doses. Total de pessoas vacinadas seria 6.000 e tal. E quando essa é você mais divide, cara. essa é mais cara. Quando você bota a Coronavac, que está dividido por ela, a mesma engenharia que eu fiz aqui, chega a 15 milhões de vacina, de pessoas seriam vacinadas, que você, considerando que são 2 doses, cai para 7.900.000. Se você fizer uma média, considerando que Coronavac está fazendo metade e a Pfizer está fazendo metade, nós temos uma média, Gilvan, de aproximadamente 6 milhões de pessoas que teriam vacinas para ser pagas e estariam sendo vacinados num estado que só tem 4 milhões de habitantes. Ou seja, isso é crime, Marcelo. Você fazer um contrato irregular, o órgão de controle dizer para você, para,
Isso está dando prejuízo. O pregão já existe, mas para os contratos não deixa mais aderir. E eles continuam aderindo, como se nada tivesse acontecendo. É acreditar na impunidade, é manter o mesmo esquema de sacanagem numa secretaria de administração, que é a secretaria-mãe, que faz esse controle. E aí eu pergunto, o que é que mudou? Aí respondo a sua pergunta da briguinha de mentira de João, respondo a sua pergunta que as OS continuam, respondo a sua pergunta que todo segundo escalão está lá dentro. Pergunta não, afirmação. As suas afirmações, respondo a sua sobre Geraldo, que ele sabendo disso, sabe por que ele está sabendo? Porque ele foi intimado, ele e o cara do Corpo de Bombeiro, para responder no Tribunal de Contas. E quando o cara é intimado, ele pega o processo na mão e lê tudo. Eles foram intimados agora, dia 14, para responder isso no Tribunal de Contas. Mas a imprensa não divulgou nada. E até agora não teve um conselheiro, desculpe a palavra, desculpe a tua presença, que tivesse culhão para pegar este relatório terrível e dar uma cautelar. Para já. Mas eu acho, doutor Giovanni, para já. Não pode. Não chegou pode essa fase ainda não. não. Tem que ser o relator. O relator. Que seja o relator. Então, você sabe quem... Não foi escolhido o relator, ninguém está se omitindo em nada aí, até agora. O quê? Ninguém está se omitindo em nada. Lógico que tem relator. Não, tem um relator. Tem relator. O que eu estou dizendo, Rodolfo, é que não pode ser tem três relatores, relatores. São três processos. Você está culpando todos. Quem? O relator. Então retiro para o relator. Quer saber o nome exato. dele? Quer saber o nome deles? Tem aqui, tudinho. Tem aqui. Um é Arnob Alves Viana, o outro é Oscar Mamed, e um desse daqui é do Antônio Gomes, o mesmo que fica tirando onda dos outros. Então, nenhum desses caras tiveram a coragem de pegar um relatório robusto do próprio Tribunal de Contas, de valorizar a tua equipe técnica e brecar. Eu não digo brecar, Gilvão, os contratos que já existem, porque nós alertamos por risco. Se você parar, contratar tudo de uma empresa só, você corre o risco de ficar na mão se você brecar. Mas o que eles pedem? Para não aderir mais. Para no que está e vamos ver o que acontece. E eles estão aderindo em várias secretarias. Poxa vida, eles não respeitam o Tribunal de Contas, eles estão igual o outro governador, não respeita ninguém. E eu não vejo ninguém cobrar isso. Isso é coisa que está no Tribunal de Contas, aberto ao público, desde o dia 28/2 desse ano. Nós estamos há 4 meses com essa pelenja. E eles contratando e o regulador dizendo que não. Então você fala, mudou em que o Tribunal de Contas? Não estão respeitando a auditoria técnica. Mudou em que os conselheiros do Tribunal de Contas? Porque quando tem pressão, eles funcionam. Então não está mudando nada. Não muda governo, não muda o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas muda naquilo que é pressão enorme. Por exemplo, a conta de Ricardo Coutinho agora está sendo reprovada. Por quê? Porque tem 2 caras que foram afastados por isso, um deles já votou, o outro não vota nunca mais e está cada dia complicando mais, a do senhor Arthur Cunha Lima, você sabe disso, cada dia complica muito mais. Então eles estão vendo que eles estão na marca do pênalti, então estão querendo fazer alguma coisinha, mas o essencial, eles batem em Ricardo, mas não batem agora em João, porque é o poder de plantão. Tribunal de Contas continua não batendo no de plantão. Eles batem quando o cara sai e quando a polícia prende. Aí não tem jeito. Gilberto Carneiro foi liberado com todas as provas dentro de um processo, foi absolvido por unanimidade. Depois precisou a polícia e os 2 desembargadores, um desembargador e um juiz macho, dar um pau na justiça, condenar ele a 5 anos de cadeia, para poder o tribunal chegar e depois de absolver por 6-0, eles condenarem por 6-0 com os mesmos documentos que estão dentro do processo. Então, eles só batem, são fracos, continuam sendo fracos, e só batem no candidato, no governador que sai, e nos gestores que saem. Jaqueline, fazendo barbaridade, mas nada contra ela, mas contra a Livânia, uma atrás da outra, o tribunal está condenando. Ricardo, condenando agora 2 contas dele e nada acontecendo. Enquanto aqui está vendo essas barbaridades, agora aqui é um estado que está que nem, essa cidade, esse estado aqui, está entregue que nem Cabedelo está. É tudo entregue na mão de Deus. Só Ele pode resolver, porque os homens daqui da Paraíba que podem resolver são muito fracos, não estão resolvendo. E aí, Marcelo, eu termino com uma outra notícia. Mas vamos, mais 5 minutos dá. Não, e aí eu termino... Rodolfo, eu queria até ouvir ainda mas eles vão falar, mas nós podemos até mais 20 minutos, porque a gente começou 8h30. Não, para a gente encerrar no horário. Mas isso é importante. Eu queria a opinião de Roberto. A gente falou sobre genocídio. É só para dar essa informação que eu preciso dar, que por isso que eu estou falando. Que você está na explanação, Rodolfo, aí. Não, mas é outra agora. Mas essa aqui eu preciso dar. Nós reclamamos aqui sobre Cabedelo que tinha nepotismo lá e que os vereadores tinham todos os empregos lá.
na prefeitura, ok? Através das denúncias que fizemos aqui, no dia 16, ontem, o Ministério Público do Estado, Gilvan, ele entrou com um procedimento de gestão administrativa, e esse procedimento foi aberto no dia 16/6, 2021, às 3h12, sobre o nepotismo. Está atuando em cima da nossa denúncia. O Tribunal Regional Eleitoral, porque nós denunciamos também que o cartório de lá estava segurando os processos, porque as filhas do cartório de lá foram nomeadas agora, dia 14 de janeiro, ganhando 5 mil cada uma, lá em Cabedelo, e que o juiz que responde pela vara do Tribunal Eleitoral de Cabedelo tinha também uma filha lá dentro. E aí o Tribunal Regional Eleitoral, através da Corregedoria, pediu para que eles botassem esse processo em andamento. E teve a informação ontem também, através da certidão número 07, do Tribunal Regional da Paraíba, dizendo o seguinte, 57ª zona, de que a audiência já foi designada para o dia 15/7, o mês que vem. Então, as duas coisas. E, por último, hoje, o Tribunal de Contas, pela segunda vez, ele rejeita e condena as contas do prefeito de Cabedelo. É a segunda condenação, referente a atos de 2018, o processo 0634/19, no valor de 166 milhões. Agora, veja que interessante. O Tribunal de Contas vai... Isso aqui foi, foi rejeitado pelo Pleno. Isso aqui já é um acórdão, que ainda não foi publicado, porque foi hoje que aconteceu na sessão. O que vai acontecer com isso aqui? Vai para a Câmara de Cabedelo. Olha, as contas do prefeito aí tá. E quem vai votar por isso aqui? Os 13 vereadores, que tem 100 mil contos por mês de salário com os filhos, mulher, sogro, tio, gato lá. Sabe quando que isso vai ser rejeitado pela Câmara de Cabedelo lá, pelos vereadores? Nunca. Então o tribunal age, e quando age, lá não faz nada. Então nós estamos entregue a quem? Nós estamos entregue à sorte, amigo. É a sorte. Desculpa eu me exaltar, Marcelo, te irritei pelo tempo, mas isso era importante dizer, porque isso tem que ficar registrado, Gilvan. Porque, infelizmente, a gente está vivendo aqui um negócio de doido.